Olá, amigos! Eu estou aqui para mais um episódio da nossa série Direito Internacional Aplicado. Muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje eu vou tratar de um assunto que eu escuto muito na prática e gostaria de talvez trazer alguma contribuição no que diz respeito a um esclarecimento, que diz respeito aos atos praticados no exterior e a validade desses atos no Brasil. Claro que atos jurídicos são praticamente o Oceano Atlântico, são muitos atos jurídicos que eu posso praticar no exterior e depois buscar o seu reconhecimento no Brasil, e isso está diretamente relacionado ao princípio da continuidade da personalidade jurídica das pessoas, ou seja, aqueles atos praticados num país estrangeiro, onde eles foram praticados de forma válida, né, e eficaz, eles, em princípio, também serão válidos e eficazes no Brasil, desde que, evidentemente, não ofendam a ordem pública brasileira. E esse tema da ordem pública eu já tratei num vídeo separado, não gostaria de voltar a ele aqui porque vai tomar bastante tempo. Então, em princípio, os atos jurídicos em geral, praticados em qualquer país do mundo, praticados no exterior, terão validade no Brasil, se lá onde eles foram praticados, eles são existentes, né? Eles são válidos e são eficazes, ou seja, eles foram feitos corretamente. Em princípio, também serão reconhecidos no Brasil. Mas eu quero pensar um tema que me é muito precioso, porque eu ouço muita confusão na prática, que é sobre os casamentos celebrados no exterior. E se esses casamentos celebrados no exterior, no país estrangeiro, de acordo com as regras do casamento no exterior, eles são também válidos no Brasil, ou se não são válidos no Brasil. São válidos, sim. Então, aqueles casamentos celebrados no exterior, entre brasileiros, ou entre um brasileiro e um estrangeiro, ou entre apenas estrangeiros, eles também são válidos no Brasil, a não ser, vou ser redundante, que violem a ordem pública, naquelas hipóteses nas quais as pessoas que estão buscando o reconhecimento daquele casamento já são casadas, na verdade, no país de origem ou em algum outro lugar, ou seja, elas têm perante o direito brasileiro um impedimento para celebrar o casamento. O casamento que está sendo pedido o reconhecimento, ele é único, né? Pode ter havido outros antes, mas aqueles anteriores foram dissolvidos pelo divórcio ou pela separação judicial, ou seja, as pessoas estão aqui no Brasil reconhecendo um único casamento, né? Com pessoas que estão aptas a celebrar o casamento, ou seja, que estão desimpedidas. Então, se aquele brasileiro viajou com a sua companheira, com o seu companheiro para o exterior, para Las Vegas, para Nova York, e lá aproveitou e casou, de acordo com as regras do direito americano, vigentes em Las Vegas, vigentes em Nova York, ou seja, nesses lugares o casamento que foi realizado foi válido, gera efeitos jurídicos, ele também, esse casamento será válido e gerará efeitos no Brasil. Da mesma forma, se for um brasileiro com alguém no exterior e lá naquele país nacional, o domicílio desse companheiro, dessa companheira, o casamento foi celebrado lá, bom, esse casamento também será válido aqui. Não é preciso fazer um outro casamento, né? Muitas vezes eu ouço assim, nós vamos casar aqui no Brasil, a noiva é brasileira e o noivo e alemão, então vão fazer o casamento no Brasil, aqui no cartório, e depois na Alemanha vão casar-se também, para que o casamento seja válido lá. Isso não é necessário, né? Basta um único casamento num país onde ele é feito corretamente, de acordo com as regras que vigoram naquele país, no outro ele também será reconhecido, a não ser que exista ali um impedimento de ordem pública. O mesmo vale quando eu ouço, mas vamos casar nos Estados Unidos, mas no consulado brasileiro para o casamento ser válido no Brasil. Isso não é necessário. Claro, podem pedir perante a autoridade consular brasileira em qualquer lugar do mundo que celebre o casamento entre brasileiros, a autoridade vai fazê-lo, esse casamento vai ser válido no Brasil, e como vai ser válido em qualquer outro país. Então, basta a prática de um único ato,
e que naquele país onde o ato foi praticado, nesse caso, estou falando do casamento, ele seja existente, válido e eficaz, foi feito de acordo com o direito daquele país e lá naquele país ele está correto, para que ele esteja reconhecido também no Brasil como em qualquer outro lugar. E no que diz respeito ao Brasil, só não será se houver algum impedimento de ordem pública. Bom, o mesmo se aplica às hipóteses de divórcio e separação. Muitas vezes eu ouço assim, vou para os Estados Unidos porque o meu companheiro, minha companheira está lá, e lá é que eu casei, e lá então eu preciso fazer o meu divórcio ou separação. Também não é necessário. Também você pode pedir o seu divórcio, a sua separação judicial no Brasil, mesmo que o casamento tenha sido celebrado em outro lugar. Então, é muito simples, né? A vida das pessoas não é tão complicada assim, sob a perspectiva do direito internacional, é fácil, basta que você realize um único ato. Esse ato pode ser inclusive feito perante uma autoridade, um rabino, né? Pode ser feito perante uma autoridade religiosa, e se naquele país essa é uma modalidade que o direito reconhece e dá efeitos civis a esse casamento, seja a autoridade que for, também será reconhecido no Brasil. Basta que válido no país onde ele tenha sido celebrado, válido será aqui. Bom, nas hipóteses de divórcio e separação judicial obtidos no exterior, bom, basta se não houve partilha do patrimônio comum, se não há bens a partilhar, não há bens que no Brasil precisam passar para o nome deste ou daquele, basta lá no país onde o divórcio e a separação foi obtida, fazer uma tradução juramentada para a língua portuguesa, consularizar, passar pelo consulado brasileiro no país de origem, né? O consulado que estiver mais próximo dos interessados, fazer a consularização e, traduzido, consularizado, esse documento será depois usado no Brasil para a prova de que houve um casamento. Esse casamento foi objeto de divórcio ou separação judicial. Se há bens a partilhar, e lá onde o divórcio e a separação judicial foram feitas, o juiz não só separou o casal, divorciou o casal, mas também partilhou o patrimônio comum. Bom, nessas hipóteses, se houver aí bens que estão no Brasil que precisam passar para o nome deste ou daquele, bom, nessas hipóteses nós teremos que entrar via Superior Tribunal de Justiça buscando o exequatur, e depois a partilha do patrimônio que está no Brasil, que deverá passar para o nome deste ou daquele. Bom, isso terá que ser da competência do juiz brasileiro. Também sobre esse tema da competência exclusiva do juiz brasileiro sobre imóveis, eu já tratei em outro vídeo. Então hoje eu quis deixar uma mensagem sobre a continuidade, o princípio da continuidade da personalidade jurídica das pessoas, e quis tratar do tema dos atos jurídicos praticados no exterior e como eles são reconhecidos no Brasil como existentes, válidos e eficazes, desde que assim sejam no país onde foram praticados. No que diz respeito ao casamento, o casamento pode ser feito em qualquer lugar do mundo. Se onde ele foi feito ele é válido, será válido também no Brasil. Comprova-se com o documento traduzido por tradutor juramentado lá no país onde o casamento foi celebrado e passado pelo consulado brasileiro para que ele diga, bom, esse documento de fato tem fé pública, esse casamento foi realizado aqui de acordo com o direito local. E depois esse documento será usado no Brasil sem percalços. Se ficou alguma dúvida ou se ficaram questionamentos, pode me escrever ou mandar um áudio.